Graça e paz, meu irmão, minha irmã, mais uma aula aqui da nossa escola dominical, da nossa classe única. Hoje nós vamos finalizar essa revista, Histórias da Salvação, no Antigo Testamento, é o estudo 23. Nós vamos falar sobre Zacarias, não perca a esperança. Então, aí o nosso último estudo dessa revista vai nos deixando aqui saudades aqui dessas temáticas que nós estudamos. E para começar, nós estamos hoje iniciando o primeiro tempo litúrgico, da igreja, e nós chegamos aí ao Advento, Então hoje é o primeiro domingo do Advento, é uma data importante para nós cristãos. Então Advento, ele vem do latim adventus, que quer dizer chegada, ou chegar a, Então é o primeiro tempo do ano litúrgico, como eu disse, e antecede o Natal. Então antecede aí o nascimento de Jesus. Então esse é o momento da nossa espera, da nossa esperança, e é um momento que a gente se prepara, é um momento que a gente para refletir, é um momento de esperança, de expectativa, de alegria. Então nós preparamos a nossa casa, enfeitamos a nossa casa, enfeitamos a nossa igreja, enfim, para esperar esse tempo do nascimento de Jesus, tão importante aí para as nossas vidas. E hoje nós vamos fazer a leitura de Zacarias 8, do versículo 1 ao versículo 23, É um capítulo extenso, porque os versículos eles são grandes, mas é importante que a gente faça essa leitura. Mas antes eu quero convidar você a fechar os seus olhos, vamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor nos oriente nesse estudo. Amém? Oremos. Deus amado, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez para pedir a Tua sabedoria, a Tua graça, Senhor, na condução, Senhor Jesus, desse estudo, Senhor, na nossa escola dominical, da nossa classe única, Senhor, nesse último estudo, Senhor, dessa revista, Pai, que tem nos ensinado, Pai, muitas histórias de salvação que nós podemos aprender, Senhor, nesse tempo. Quero Te louvar, Senhor, por cada irmão e irmã que está aqui compartilhando desse momento juntamente comigo. Quero Te agradecer por esse tempo, Senhor, que nós temos esse privilégio de estudar a Tua Palavra. Nos oriente, Senhor. Nos dê, Senhor Jesus, a Tua sabedoria, Pai, que vem lá do alto. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Então vamos lá, vamos fazer a leitura desse texto. E diz assim: Sião restaurada. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grande amor por Sião, é um amor tão grande que me leva à indignação contra os seus inimigos. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém será chamada de cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado de Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os velhos e as velhas voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, levando cada um na mão a sua bengala, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Isso pode parecer impossível aos olhos dos remanescentes deste povo naqueles dias, mas não será impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes, todos vocês que nestes dias estão ouvindo essas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram lançados os alicerces da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse construído. Porque antes daqueles dias não havia salário para os trabalhadores, nem pagamento pelo trabalho dos animais, não havia para os que entravam, nem para os que saíam, por causa dos inimigos, porque eu incitei cada um contra o seu próximo. Mas agora não tratarei o remanescente desse povo como tratei o povo no passado, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá semeadura de paz, as videiras darão o seu fruto, a terra as suas colheitas e os céus o seu orvalho. E farei que os remanescentes desse povo herdem tudo isso. Casa de Judá e casa de Israel, assim como vocês foram uma maldição entre as nações, assim agora eu os salvarei e vocês serão uma bênção. Não tenham medo, pelo contrário, sejam fortes. Versículo 14. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: assim como eu havia decidido castigar vocês quando os seus pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não mudei de ideia, também decidi agora fazer a Jerusalém e a casa de Judá nesses dias. Não tenham medo. Eis que as coisas que vocês devem fazer, que cada um fale a verdade com o seu próximo. Nos tribunais, julguem com justiça, segundo a verdade, em favor da paz. Que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque eu odeio todas essas coisas, diz o Senhor. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º mês, o do 5º, o do 7º e o do 10º serão para a casa de Judá por um dia de júbilo, alegria e festividades solenes. Portanto, amem a verdade e a paz. 20. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda virão povos e moradores de muitas cidades, e os moradores de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém buscar o Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias, 10 homens de todas as línguas das nações pegarão na borda da roupa de um judeu e lhes dirão. Eu vou ler novamente, que eu me enrolei aqui. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias, 10 homens de todas as línguas das nações pegarão na borda da roupa de um judeu e lhes dirão: queremos ir com vocês, porque ouvimos que Deus está com vocês. Olha que texto maravilhoso. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui, como de costume, eu gosto de fazer a introdução aqui, como está na revista, e diz assim, ó: nossa viagem pelo Antigo Testamento encerra com o profeta Zacarias. Então, nós estudamos aí 22 estudos, e cada um deles foi aí falando de uma perspectiva aí de salvação, são histórias de salvação, na perspectiva de alguns personagens ou de alguns livros, e nós fomos aí aprendendo muitas histórias e que nós podemos aplicar nas nossas vidas. Então, e nós estamos encerrando agora com Zacarias, que iniciou suas atividades proféticas no 2º ano do rei Dário, rei persa, que reinou entre 522 e 486 a.C. Então, você confere isso lá no 1º capítulo de Zacarias, versículo 1. Ele teve um ministério curto de aproximadamente 2 anos, mas foi responsável por trazer o anúncio da salvação que viria com o Messias. Então, pelo texto que a gente acabou de ler aqui,
está falando aí da Sião restaurada. Então, eu gostaria de fazer uma leitura aqui, um pouquinho sobre a vida de Zacarias, porque o livro de Zacarias não é um livro que nós costumamos ler comumente na igreja. Eu acho que é interessante a gente conhecer um pouquinho mais do profeta Zacarias. Então, Zacarias foi um profeta contemporâneo de Ageu. A gente já estudou aqui numa desses estudos sobre Ageu. E a sua preocupação com o templo e com os rituais de culto parecem confirmar que ele era da linhagem sacerdotal, provavelmente foi um profeta do culto. Então, quando nós lemos o livro de Zacarias, e aí eu quero deixar aqui um desafio para você fazer a leitura aqui do livro de Zacarias, que não é um livro muito grande, ele tem apenas, para falar bobagem, ele tem apenas 14 capítulos. Então, se você puder aí fazer a leitura, né, do livro de Zacarias. O seu ministério iniciou-se 2 meses depois da pregação de Ageu. Olha que interessante. Então, Ageu tem lá seu tempo, né, seu tempo de ministério profético, e 2 meses depois Zacarias começa aí o seu tempo profético, e que se estende aí por 2 anos depois que este outro profeta silenciou. Então, a gente percebe que alguns profetas têm um tempo maior, né, de ministério. Então, Zacarias é um profeta menor, né, teve 2 anos apenas. E o livro de Zacarias apresenta as condições de seu tempo. Então, a gente encontra aqui no livro de Zacarias um país devastado, população definhada, colheitas prejudicadas. Depois a gente pode ver aqui, quando nós lemos no versículo 12 do capítulo 8, ele fala assim, porque haverá semeadura de paz, as videiras darão seu fruto, as suas colheitas, e etc. Então a terra estava seca. A vida moral precária desse povo. Ambiente de desconforto e impaciência com as dissensões entre as pessoas repatriadas. E aí, vocês lembram que nós falamos disso em um desses estudos, em que houve um conflito, né, com aqueles que tinham ido embora, né, tinham sido cativos para a Babilônia, e quando eles voltam, aqueles que estavam ali, eles se sentem assim, poxa, a gente ficou aqui sofrendo, agora vem esse pessoal aí que estava lá e agora vai querer, né, dar ordens, vai querer falar. Então eles tiveram um momento assim de estranhamento, um momento de impaciência com essas pessoas que foram repatriadas. A gente viu isso em alguns dos estudos que nós tivemos. Então a situação assim se configurava. O Império Persa foi subjugado por Alexandre o Grande. A Palestina passou a ser domínio grego. Então, esse povo também sofre. A gente vê isso durante toda a história, né? Que ciclicamente esse povo ele se envolvia com a cultura daquele povo que o tinha feito cativo, né? E dessa forma não era diferente. Então eles sofrem uma influência muito grande helenista, né? Promovida aí por Alexandre, né? Que a gente conhece como Alexandre o Grande, por meio lá dos seus generais, enfim. E nesse contexto não era possível pensar na ressurreição do Estado davídico. Então, nesse momento aqui, eles não viam uma possibilidade de retomar a maneira como o povo de Deus via ali o seu reinado, pensando ali no reinado de Davi, por isso o Estado davídico, como eles falam aqui. O panorama mundial não era mais favorável, tudo tinha mudado, e aí eles ficavam pensando assim, e as promessas de Javé? Eles usam esse termo aqui no livro de Zacarias, que é a mesma coisa aqui. E as promessas de Deus para o povo de Israel?
E eles ficam nesse período aí, como que isso vai acontecer, se vai acontecer, se não vai. Então nós vemos aqui no livro de Zacarias um período apocalíptico, de revelação de Deus, de como que as coisas elas vão se dar. Então a gente vai voltar aqui. Então Zacarias é um profeta interessado na reconstrução do templo de Jerusalém, assim como Ageu, né? A gente aprendeu sobre Ageu também. Então, suas profecias recebidas por meio de visões são repletas de simbologias e algumas de difícil interpretação. O seu livro contém elementos apocalípticos que posteriormente serão a tendência do povo de Israel. No início do livro de Zacarias, há uma convocação ao povo que retornou do exílio babilônico para ouvirem as palavras e voltarem-se para Deus através do arrependimento e conversão. Então, eles são convidados a voltar, né? Eles são convidados a retornar para os seus princípios, vamos dizer, cristãos, né? Seus princípios, aquilo que eles aprenderam lá, né, dos seus antepassados. Com isso, o que acontece? O povo, principalmente esse povo que passa aí esse período na Babilônia, eles voltam com uma mentalidade muito diferente, né? E aí Zacarias, ele traz uma palavra de conversão, de arrependimento, que a gente pode ver aí no primeiro capítulo de Zacarias. Então, juntamente com o profeta Ageu, Zacarias encoraja o povo a retornar do exílio e a retomar a construção da cidade e do templo. Conforme a gente leu também em Esdras, né, também que era alguém que também quis a reconstrução ali daquele povo. Isso se deu sob o governo de um novo rei, um descendente de Davi, o sumo sacerdote Zorobabel. A partir desse anúncio, Zacarias profetiza que as praças da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão, e que Deus resgatará o seu povo exilado, habitando no Monte Sião e no meio deles. É um texto lindo esse texto que nós acabamos de ler aqui no capítulo 8, né? Se a gente ficar imaginando aí essa terra que Zacarias ele fala aqui no capítulo 8, é maravilhoso, né? E o profeta também convoca o povo para responder ao desejo de Deus de restabelecer a aliança. Então, tudo isso aqui vai acontecer se esse povo se arrepender e se voltar a Deus, né? Então tem toda essa condição aí de restabelecer essa aliança. A gente já falou sobre restabelecer a aliança em alguns dos estudos que nós tivemos aqui. Então, a verdade, a justiça, a paz e a alegria, as crianças e os velhos, velhos e velhas na praça, serão um sinal dessa nova aliança. Deus trará um novo tempo para o seu povo, que não precisará ficar escondido com medo dos seus inimigos. Então, a gente percebe aqui que é um tempo em que eles não tinham essa alegria, né? Então, expressar dessa forma, né, com crianças, na praça, é algo especial para eles. Haverá segurança e paz entre todas as pessoas. As crianças brincando na praça sinalizam paz e segurança. A profecia aponta que Jerusalém será o centro do culto a Javé. Na cidade, tudo estará em harmonia. Velhos e crianças assentarão na praça, estarão juntos, né? Mesmo com a idade muito diferente, né? Porque a gente vê aqui no texto que fala que os velhos estarão com as suas bengalas. Então, a gente imagina que são velhos, velhos mesmo, né? Da melhor idade, ó. A vide e a terra darão fruto, o céu o orvalho, nós lemos aí. Essa é a bênção de Deus sobre aqueles que antes viviam no exílio. O capítulo 8 de Zacarias, portanto, traz consigo diversas mensagens de salvação que anunciam também
a época messiânica de paz e felicidade. Então, ao trazer novas profecias para a vida do povo e animá-lo e a reconstruir o templo, né? Então Zacarias, ele é o profeta da esperança, né? Ele traz algo novo para aquele povo que está sofrendo, que ora está sendo dominado por um povo, ora está sendo exilado com outro povo, enfim, não tem um momento de paz e nesse momento eles não veem esperança. E Zacarias, ele trouxe de volta essa esperança a essa comunidade, né? E a esperança é um remédio contra tudo que inibe o sonho de ver o reino de Deus se espalhando pela terra. Esse texto bíblico nos ajuda a compreender como valorizar a esperança em nossas vidas. Então, como que a gente cultiva um sonho? Eu já falei isso muitas vezes em aula de escola dominical, que nós estávamos no encontro de federação de jovens, na época era SD de jovens aqui no Distrito Leste, e tinha uma pesquisa que nos deixou assim muito preocupados, que era dizendo que os jovens não tinham esperança. Então, antigamente, quando eu perguntava, sei lá, para uma criança ou um adolescente, né, um jovem, o que você quer ser quando crescer? E as pessoas tinham milhares de sonhos, tinham sonhos até que talvez a gente não conseguisse realizar, né, pela estrutura social que a gente tinha alguns anos atrás. Então, mas se tinha esperança, se sonhava. Então, o meu sonho é ser médica, meu sonho é ser astronauta, meu sonho é ser arqueóloga, meu sonho é ser, sei lá, né? A gente tinha esse desejo, essa vontade, esse sonho. Então, o sonhar nos faz esperançar. Então, a gente busca, E esse estudo dizia que os jovens, isso em 2005, 2006, mais ou menos, que os jovens não estavam sonhando. Isso nos deixou muito preocupados, porque se a gente não tem um sonho, né, e a gente precisa do sonho para a gente cultivar a esperança. Então, nós como cristãos, por exemplo, nós temos um sonho de viver na cidade celestial, não é isso? Porque se você não tiver esse sonho, é meio que em vão o que a gente está fazendo aqui. Eu tenho que esperar o momento em que Jesus virá e vai recolher a sua igreja. Isso são esperança que gera no nosso coração e nos dá vontade de fazer, de conhecer mais a palavra, de fazer aquilo que está nas escrituras, né? Isso nos dá essa esperança e esse sonho. Então, cultivar o sonho, então a gente pode ler aqui do primeiro versículo ao versículo 4. Então, para manter a esperança é preciso cultivar o sonho. Então, eu tenho um sonho de conhecer algum lugar. Então, aquilo me faz juntar dinheiro, me faz conhecer sobre aquele lugar que eu quero conhecer, que eu quero ir, fazer cotação de quanto ficaria essa viagem. Enfim, a gente vai sonhando. E isso faz com que a gente cultive a nossa esperança. A mensagem do verso 4 nos estimula a imaginação. Vamos ler então de novo o versículo 4, aqui, capítulo 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os velhos e as velhas voltarão a se sentar-se na praça de Jerusalém, levando cada um na mão a sua bengala por causa da sua muita idade. Então, olha só, imagina, os velhinhos saindo lá com suas bengalas e indo até a praça. Para sentar, a gente, nesse período que a gente teve aí o período de eleições aqui, municipais aqui em Itaquá, a gente ouviu bastante falar sobre a nossa praça, né? A gente tinha uma praça que era muito frequentada e depois ela foi ficando abandonada, e se gastou
rios de dinheiro para reformar a nossa praça lá no centro de Itaquá e reformou, não ficou bonita, gastou uma quantidade de dinheiro exorbitante e a gente não tem uma praça, né, aconchegante, uma praça onde a gente tenha bancos para a gente sentar, enfim, a fonte luminosa não ficou tão luminosa assim, enfim. Mas imagina, né, no nosso imaginário aí, esses velhos que usam bengala, né, que são idosos mesmo, né, por isso que eles estão com a bengala, eles indo até uma praça bem gostosa, imagina aí uma praça, e podendo ali conversar, né, os idosos têm ótimas histórias para contar, imagina um contando para o outro, então a gente pode visualizar essa cena, né, com essas pessoas idosas sentadas, observando as crianças e os seus brinquedos, né, falou assim, nossa, quando eu era criança, nossa, eu não brincava assim, a gente tinha outras brincadeiras, né, que a gente faz isso hoje, né, com as nossas crianças. Em seguida, sentir o sossego, a confiança e a paz e a harmonia entre as diferentes gerações, uma completando a outra. Então, as crianças, por sua vez, se sentem seguras, porque os idosos estão ali, então qualquer perigo eles estão guardados. E, ao mesmo tempo, os idosos olhando, né, a alegria daquelas crianças, os brinquedos daquelas crianças, de como eles são inocentes e como eles brincam com alegria, né? Enfim. Então, a Bíblia, ao usar o recurso da imagem, ajuda a despertar em nós a esperança de um dia vivermos uma realidade semelhante. Quantas vezes a gente não pensa nisso, né? O dia que a gente vai poder sair nas ruas sem medo, porque alguém pode nos assaltar. O dia que a gente pode, por exemplo, não precisar mais pagar plano de saúde, porque a gente sabe que o nosso sistema de saúde é suficiente, então eu não preciso pagar. Eu não preciso pagar seguro de carro, porque ninguém vai roubar meu carro. Eu não preciso, enfim, passar por algumas situações que hoje a gente passa e que a gente não tem segurança. E aí a gente pode aqui pensar em tantas situações, né, que a gente tem vivido no nosso país ultimamente, né, no trânsito, são brigas de trânsito, são brigas de vizinhos, são situações que nos deixam inseguros, que nos deixam inseguras, né? A violência contra a mulher, a violência contra os negros, a violência contra o pobre, enfim. Então, nós vivemos nesse tempo em que a nossa esperança ela pode ficar longe, e isso é muito perigoso, né, para nós. Então não se trata de uma fuga dos problemas. Então, quando a gente pensa em viver num país seguro, num país em paz, num país justo, isso não é utopia, porque a própria palavra do Senhor ela nos garante isso, né? Que nós podemos viver num lugar melhor, né? E a gente não precisa imaginar isso que seja no céu, porque aí a nossa vida aqui vai ficar sem o menor sentido, porque o reino de Deus ele é chegado e ele acontece através de mim e de você. Então, quando a gente fala de paz, e aí eu faço uma pergunta para você: você tem sido uma pessoa que promove a paz onde você está? Ou você é aquele tipo de tá lá uma fagulha lá e você vai lá e joga, em vez de jogar água, você vai lá e joga gasolina? A questão da insegurança, né? da falta de alegria, né? Que tipo de ações eu, como cristã, que conheço o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus de amor, que é o Deus de paz, que é o Deus da justiça, que tipo de ações que eu tenho feito para mudar onde eu vivo, onde eu trabalho, a família que eu pertenço? Quais são essas ações que eu tenho feito? E a gente pode fazer, né? Então não se trata de uma fuga dos problemas que nos rodeiam, mas de alimentar a imaginação para que nos dedicamos à causa do reino. Então
Então essa imagem seja como modelo de uma sociedade onde Deus esteja presente em justiça, prosperidade e paz. Então, quando eu falo para você assim, vamos imaginar aí um lugar onde tem os velhinhos, as crianças, todo mundo brincando, em paz, né? Isso não é pra gente, agora vamos ficar imaginando e tal. E a gente sabe que a gente tem uma sociedade que ela precisa de Deus. E Deus não vai descer lá do céu, do seu trono, para falar com as pessoas. Esse trabalho é meu e seu. Essa é a nossa missão. Falar do Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo é exatamente isso. Pregar a justiça, a paz, o amor, a prosperidade, né? E a prosperidade que a gente fala aqui não é a prosperidade do venha para a igreja e todos os seus problemas terminaram, não é isso, né? A gente já falou isso imensas vezes, eu não vou entrar aqui nesse mérito agora. Despertar a consciência, a gente leia em Zacarias 8, 5 e 6. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Isso pode parecer impossível. O próprio texto diz isso. Aos olhos dos remanescentes desse povo naqueles dias. Talvez, eu falando aqui para vocês agora, você fala assim, nossa, mas isso aí é impossível, Vânia. Mas não será impossível para mim. Não para mim, Vânia Lúcia. Mas para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Gente, para Deus não é impossível. A gente sabe disso e a gente precisa confiar nisso, que para Deus não é impossível. Então, uma consciência desperta, coerente. Então, essa consciência, ela nos dá uma coerência. Então, de fazer boas escolhas. Então, eu estou numa situação onde eu estou vendo uma injustiça, eu não posso ficar calada. Eu preciso falar. Isso não é justo. Não é justo com o princípio da justiça, com o princípio do amor, do respeito ao próximo. Isso não é justo. Então isso nos prepara para julgar com sabedoria e influenciar as pessoas com a nossa ação. E a gente pode sim mudar a realidade de algumas situações. Eu costumo dizer que as nossas ações, elas falam muito mais do que aquilo que a gente fala. Às vezes aquilo que a gente fala, a princípio, a pessoa ela se fecha. Então, de repente você fala algo, você fica falando, e às vezes não traz o efeito que você viver aquilo. Com pequenas ações no dia a dia, né? com boas escolhas, até a forma como a gente se alimenta, a forma como a gente fala, as palavras que a gente usa, a temperança no falar, né? Mesmo numa discussão às vezes calorosa, né? Saber o momento de parar, de ouvir, de falar no momento certo. Isso faz toda a diferença, né? Essa é uma forma de despertar a nossa consciência, porque nós conhecemos essa palavra. É para isso que nós estamos estudando aqui. São histórias de salvação, são histórias para mudar a vida das pessoas, começando em mim, né, mudando a minha vida e atingindo as outras pessoas. Nós não podemos ser egoístas, né? Então aprender a palavra, a ter essa consciência, tá? E aí você vê o circo pegando fogo e a gente não faz nada, a gente não fala, a gente não se posiciona, né, como cristãos e cristãs que somos. Então, para o reino de Deus seja experimentado, é preciso que tenhamos consciência da parte que nos cabe. Então, o que eu disse para vocês há pouco, essa missão de estabelecer o reino de Deus aqui é nossa.
Deus não vai descer lá e se apresentar, Ele já fez isso através do seu Filho Jesus Cristo. Agora, a tarefa é minha e sua. E a gente precisa colocar, né, o reino de Deus aqui para que todos conheçam de fato. Aprender a viver a realidade é fundamental para compreender o agir de Deus. Então, nós entendemos aí todo aquele processo que tem acontecido de falta de segurança, de injustiças. Gente, é a coisa mais triste a gente ver alguém sendo injustiçado. A gente não pode se calar. Não podemos nos calar. Construir a paz, eu falei já um pouquinho sobre isso, né? A perspectiva, está no versículo 7 e 8, assim diz o Senhor, eis que salvarei o meu povo, tirando-os da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Então, construindo a paz. A perspectiva de viver em paz é o terceiro elemento que alimenta a nossa esperança. Então, o primeiro que a gente leu foi cultivar o sonho, o segundo, despertar essa consciência, e terceiro, construir a paz. A construção da paz é o resultado de um sonho. Então, lembra lá? Estou construindo um sonho, ter uma esperança de que nós vamos ter um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais respeitoso, um mundo que tenha segurança, alegria, paz, enfim. E a construção da paz é o resultado de um sonho. Então, ao sonharmos com uma sociedade de paz e justiça, não podemos perder da vista a nossa realidade de injustiça, medo, desrespeito à vida. Porém, ainda que nosso dia a dia seja pacífico por causa do sonho, devemos construir a paz. Então, nós devemos construir essa paz através de pequenas atitudes que nós vamos construindo aí no nosso dia a dia, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, com a nossa família. Enfim, nós temos esse dever. Construir a paz é despertar outras consciências, provocar sonhos e educar para a paz. Portanto, diante da violência, Deus diz: salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente, como a gente leu agora, e os trarei e habitarão em Jerusalém, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. E para a gente, indo aí para os finalmente aí do nosso estudo, a esperança é o combustível do nosso testemunho. Ela se fortalece quando cultivamos o sonho, dando asas à nossa imaginação. Quando despertamos e alimentamos a consciência, contrastando o sonho com a realidade presente, quando nos tornamos construtores da paz, assumimos nossa parte na edificação de uma sociedade mais justa e fraterna, plena do conhecimento da palavra de Deus. Então, se eu conheço a palavra de Deus, ela é vida para nós, e eu conheço lá que Jesus ele veio para nos dar um parâmetro, né, de como realmente deve ser as nossas vidas. Eu preciso viver essa palavra. Eu conheço essa palavra, eu tenho que viver essa palavra. E essa palavra, ela nos ensina a justiça, a paz, o amor, ser bondoso com as pessoas, mostrar realmente a verdade em amor. E quando nós chegamos aí ao final, né, desse estudo, né, dessa revista, quero fazer um destaque aqui, porque todas essas profecias, essa profecia aqui do livro de Zacarias, que a gente pode dizer que é um texto messiânico, é um texto apocalíptico, né, fala desse período aí de como será, né? Ele sempre denuncia o que está errado, e a gente pode chamar de pecado. Então, o profeta ele denuncia o pecado. Olha, vocês estão vivendo assim, 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 vocês têm que deixar isso. E a partir do momento que vocês se arrependerem e começarem a viver realmente aquilo que
eu tenho ensinado para vocês, vocês vão viver histórias de salvação. Então as pessoas vão olhar para você, vão ver a sua vida e elas vão se converter ao Senhor. Nem sempre por tudo aquilo que você fala, mas por aquilo que você faz, as suas atitudes. É lógico que tem momentos que a gente precisa falar, a gente precisa se posicionar com a nossa palavra, realmente. Mas as pessoas vendo a nossa vida, elas podem sim conhecer a esse Deus, né, Todo-Poderoso. E no finalzinho do capítulo 23, ele fala exatamente isso. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naqueles dias 10 homens de todas as línguas, ou seja, não eram do povo deles, né? Pegarão na borda da roupa de um judeu e lhe dirão: queremos ir com vocês porque ouvimos que Deus está com vocês. Então alguém chega em você e segura assim, ó, e fala assim: Vânia, eu quero aprender desse Deus aí que você serve. É puxar aí na sua roupa e falar: opa, eu quero conhecer mais esse Deus. Porque eu estou vendo Deus em você. Que as pessoas possam ver. E eu quero fazer aí um desafio para você. Você que estudou aí essas lições, você que teve aí esse tempo de estudo, né? O que você aprendeu sobre essas histórias de salvação que nós tivemos aí ao longo desse período, né? Desde março, finalzinho de março, até aqui. O que você pôde aprender? Qual é a experiência que você teve estudando aí essas histórias do Antigo Testamento? O que contribuiu aí para o seu crescimento espiritual, para a sua vida pessoal? E eu quero agradecer por esse período que você pôde acompanhar. Espero que tenha transformado as suas vidas, porque a minha certamente foi impactada. Né? Como eu disse a vocês, a cada semana que eu estudo aqui sozinha, né, para falar com vocês, eu aprendo, eu oro, eu choro, principalmente nesses momentos aí que tem o desafio, né, que tem aquilo que toca na gente e a gente realmente percebe o quanto nós temos sido falhos para com essa missão que Ele nos deixou, que é de anunciar a palavra, que é de mostrar o reino de Deus aqui sobre a terra. E às vezes nós ficamos paralisados, né? Então eu quero agradecer por esse tempo de aprendizado. Nós estamos aí entrando em dezembro, né? A próxima semana já é dezembro, então provavelmente a gente trará outros tipos de estudo. A gente não vai entrar numa revista propriamente dita, vamos deixar para o ano que vem, como nós depois teremos nossas férias aí, e eu quero convidar você a orar e se colocar diante do Senhor e agradecer ao Senhor por esse tempo, né, que nós temos aprendido a sua palavra. Oremos? Senhor Deus, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, por esse tempo de estudos com essa revista, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, pela vida dos redatores dessa revista, Senhor. Tu continues abençoando a cada um, Senhor. Tu continues inspirando os teus filhos, Senhor Jesus, na composição, ó Pai, dessas revistas, Senhor, tanto das revistas infantis, das revistas dos adolescentes, dos jovens e essa revista dos adultos, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor Jesus, por esse tempo que nós estudamos a Tua Palavra, o Antigo Testamento. Obrigada, Senhor, por aprendermos, Senhor, mais um pouco da Tua Palavra, aprendermos mais um pouco, Senhor Jesus, da história, Senhor, de muitos servos e servas, Senhor, que contribuíram para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento como seres humanos, ó Pai. Muito obrigada, Jesus, por cada irmão, cada irmã, cada jovem, juvenil, Senhor, que tem estudado, Senhor, através
desse tempo, Senhor, de classe única, Senhor, nesse tempo tão difícil, Senhor, de pandemia, de isolamento social, de não podermos ter as nossas escolas dominicais presencialmente, Senhor. Te rogamos, Senhor Jesus, que tenha misericórdia do teu povo, Senhor. Tenha misericórdia da nossa nação. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles que estão internados, Senhor. São tantos, Senhor Jesus, pessoas, Senhor, precisando das nossas orações, precisando da nossa intercessão, crendo, Senhor, no milagre teu, Senhor. Muito obrigada, Jesus. E que as experiências que nós tivemos, Senhor, ao estudar a tua palavra, possa enriquecer as nossas vidas e a vida daquelas pessoas que nos cercam, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Até semana que vem, se Deus quiser.